A proposta desse vídeo é mostrar uma forma intuitiva de criar janelas usando o tkinter, que é uma biblioteca já inclusa na instalação do Python. Só que montar janelas pode ser confuso com o tkinter. Então o foco desse vídeo é o método grid, que trata a janela como se ela fosse uma matriz ou então uma planilha, se você quiser pensar dessa forma. Então vamos ao primeiro exemplo. Aqui na linha 4 eu importo a biblioteca, depois crio a janela com um título. A linha 10 é o esboço do layout que a gente quer reproduzir. Então eu quero colocar um label, depois um entry, depois um espaço vazio. Embaixo um espaço vazio, um output, que vai ser um label também, e depois um botão. Aqui na linha 18 é o método convencional de criar componentes no tkinter, chamado de label, mas a linha de baixo que é a linha importante. Label.grid, row igual a 0, coluna igual a 0. Essa linha vai acrescentar o label nessa posição aqui 00. E eu repito isso para todos os componentes, respeitando o layout que eu quero criar. 01 para o entry, para o button 12 e para o output 11. E no final eu chamo o root.mainLoop, que vai abrir a janela. Se eu executar esse código, o nosso layout fica respeitado, exatamente como a gente gostaria de criar. Nesse ponto, você já aprendeu a usar o grid, não precisa de mais nada. Só que aqui nós vamos dar umas dicas para melhorar a aparência do nosso código e a facilidade de escrever o software também. Bom, a primeira coisa aqui nesse exemplo 2 é que nem todo componente eu preciso referenciar. Então, eu abandonei o nome do label, do entry e do button e chamei o grid diretamente após a criação. Então lembra, até aqui ó, você tem um label e depois eu chamo o grid diretamente. Eu faço isso com o entry e com o button. Eu separei o output porque possivelmente é um componente que eu gostaria de referenciar ele no futuro. Por isso que a notação está como anterior. Mesma coisa, main loop, vamos executar. De novo, o nosso layout foi respeitado. Aqui eu vou usar um pouco de Python para melhorar a aparência do nosso software. A única coisa que eu fiz foi criar um helper chamado at, onde vai receber uma linha, uma coluna e o componente que eu gostaria de posicionar. Esse método nada mais é do que chamar a função .grid nesse componente na certa row e na certa column que eu tenho interesse. Assim, olha como é que fica intuitivo e bonito de ler. Que eu criei um label e embaixo at 00 o label. Depois at 01 o entry, definido acima. At 12 button. E assim fica super intuitivo. Executando o comando, nota que ele respeitou o nosso layout. Semelhante ao caso anterior, para os componentes que eu não preciso dar nome, fica mais compacto e até mais intuitivo. Aqui, ó, at 00, eu criei esse componente tk. At 01, esse outro componente, e assim por diante. Eu só tive que fazer uma modificação aqui na linha 9 para poder ter a linha 19. O output, ele precisa ser gravado. Lembra, a gente possivelmente vai usar ele no futuro. Então, esse tk label aqui, ele vem como componente e o próprio at retorna ele. Por isso que a 19 é possível. O output é o componente. Vamos executar aqui. O nosso layout continua sendo funcional. Agora, uma proposta um pouco diferente. Até a linha 14 é tudo igual. Mas existe uma biblioteca chamada PySimpleGui que define o layout mais ou menos dessa forma aqui. Ou seja, um array de array. Note que esse array está reproduzindo o nosso layout. Ó. O label, o entry e nada. Depois de nada, output e button. Só que o PySimpleGui tem essa função e aqui a gente não tem ela. Supondo que você não queira usar o PySimpleGui por algum motivo, a gente vai ter que criar essa função, que é outro helper que eu chamei, né, chamado createWindow. A ideia é simplesmente iterar por todos os elementos do array, razoavelmente simples isso, e eu vou pegar o elemento 1 a 1 desse array e vou fazer a seguinte pergunta. Esse objeto existe, ou seja, ele não é none? Então, ó, de novo,
chama a função grid na row e na call que ele está. Agora eu chamo a função createWindow com esse layout, né, que é essa variável, e chamo o main loop. Executando, ficou como eu imaginei. Por uma questão de didática, eu coloquei esse def depois para a gente poder ler o exemplo, mas idealmente ele estaria aqui em cima. E melhor ainda, isso não faz parte do nosso software, isso é um helper. Então eu movi esse trecho de código para um arquivo chamado tk-helpers, só renomeei o método para create, e agora eu criei um novo exemplo, um pouco mais simples, né? Onde eu importo o nosso tk-helpers como th, e no final chamo aqui, ó, th.create, o nosso layout. Então ficou super compacto e fácil de ler, né? E também, melhor ainda, né? Fácil de montar o layout da janela. Por fim, um exemplo funcional. Eu precisei criar esse método onExit só para fechar a janela de forma graciosa. Ele chama o root.destroy, que apesar do nome, fecha a janela corretamente. E essa função calculate vai ser chamada quando a gente clicar no botão. O que a calculate vai fazer? Ela vai pegar o que eu digitei no entry, esse ponto .get é a forma de fazer isso, e todo componente do tkinter você modifica usando a função config, ou seja, configura o output trocando o text por name que eu criei aqui em cima. Então, outras mudanças. Aqui na linha 17, eu associei root.bind, né, a tecla escape a essa função onExit, que destrói a nossa janela. E a 23 tem uma pequena modificação no botão, onde eu boto command igual ao calculate. Ou seja, quando eu clicar no botão, ele vai executar esse método calculate. O resto é tudo igual. Executando a função, ó, eu só troquei para your name aqui, né? Vou digitar o meu nome e vou colocar o enter aqui, ó. Pim. Apareceu o meu nome, ou seja, a função calculate foi executada corretamente. E não dá para ver, mas eu vou clicar aqui na tecla ESC e o software vai fechar de forma graciosa. Então é isso, imagino que seja uma introdução ao sistema grid e deve facilitar a criação de janelas.